No Brasil existem aproximadamente 17 mil magistrados para julgar 25 milhões de processos por ano. Só de sentenças, eles fazem 22 milhões anualmente. Para falar sobre a carreira da magistratura e o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da AMB, marcado para os dias 21 a 23 de novembro em Belém, o Brasil Justiça desta semana recebe o presidente da AMB, Nelson Calandra, que também é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Calandra, muito obrigada pela sua presença aqui no Brasil Justiça. E eu agradeço o convite e cumprimento a todos os telespectadores. Doutor Calandra, magistrado há 31 anos, como é que o senhor analisa a sobrecarga de processos no Poder Judiciário? O magistrado está mesmo sobrecarregado ou não? Nós andamos pelo Brasil inteiro e encontramos vários colegas no limite do limite, porque se estipulam metas, mas não há aquele investimento no judiciário que deve ter. Só para o telespectador ter uma ideia, o Brasil tem 500 mil de presos, aproximadamente. Nós temos 160 mil vagas a menos. Então, o que nós encontramos aí pelo Brasil afora é aquela figura que o ministro Carlos Aires Brito fala da desprofissionalização da magistratura. Só no estado de São Paulo nós temos mais de 240 vagas na Justiça Comum, mais de 170 na Justiça do Trabalho, e isso vai se replicando pelo país afora. Ou seja, hoje a magistratura é uma carreira que a pessoa, para vir para ela, precisa estar vocacionado. Uma carreira onde há 7 anos não há reposição das perdas inflacionárias. O salário parece que é atraente, mas quando a vida vai correndo e você vai tendo que pagar contas, e aquele número é exatamente o mesmo há 7 anos, o que ocorre é que o jovem acaba sem disposição de vir para essa carreira, a não ser aqueles que são efetivamente vocacionados, que vêm num gesto de heroísmo patriótico, quase que para prestar um serviço à pátria. Muita gente aponta o magistrado como responsável pela morosidade da justiça. A responsabilidade acaba mesmo sendo dele? Na verdade, onde você tem um código penal que pune alguém que mata uma juíza, como aqueles que assassinaram Patrícia Scioli em 11 de agosto do ano passado, com pena igual a quem rouba um cavalo, nós só podemos dizer que essa culpa pela morosidade, pelo desrespeito, principalmente da justiça penal, ela ocorre por leis totalmente desatualizadas. E foi por isso que a AMB levou a Brasília e trouxe a Brasília mais de 1.200 juízes e promotores e deu um abraço na Câmara, no Congresso e no Supremo para pedir a sensibilidade, a mudança da lei penal. Fomos atendidos, em 7 meses foi feito um anteprojeto de Código Penal, mas ainda tem uma grande distância a ser percorrida para que a população esteja segura. Onde nem o juiz tem segurança, imagine a população. Nós queremos botar as coisas no lugar, temos um contato com o ministro da Justiça, desse contato já veio uma nova lei que criou o julgamento colegiado no 1º grau e várias outras ferramentas, como a possibilidade dos nossos agentes de segurança portarem armas, porque ainda recentemente no Fórum de São José dos Campos, no estado de São Paulo, uma parte matou o advogado da outra parte e acabou morrendo num confronto com policiais dentro do próprio fórum. Sorte que isso é muito lamentável, um país que tem 4 juízes assassinados, e eu falo isso até pesaroso por tudo isso que nós temos constatado, mas eu quero dizer para a juventude brasileira, especialmente para aqueles que estão na área do curso de Direito, que são bem-vindos para a magistratura. É uma carreira que traz riscos, é uma carreira que traz grande sacrifício pessoal, muita intensidade de estudo, mas que se presta um relevante serviço para a sociedade. Eu atravessei 31 anos trabalhando, nesses 31 anos ouvi cerca de 500 mil de pessoas, como parte, advogado, promotor, testemunha, peritos, enfim.
uma carreira longa, na qual ainda continuo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Fui juiz criminal no primeiro grau e em segundo grau também, do nosso queridíssimo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. E nessa trajetória toda, nós vamos colecionando grandes conquistas para o povo brasileiro. O nosso maior ideal é servir bem a nossa população. Uma das suas principais propostas à frente da MB, doutor Calandra, é valorizar o magistrado na sua missão de julgar com independência, né? Independência no julgamento é o maior tesouro, e eu falo isso porque fui, por 2 períodos, vice-presidente da União Internacional de Magistrados e também da Federação Latino-Americana de Magistrados. Qual é o tesouro que os países mais desenvolvidos procuram? É termos juízes independentes. Aonde há juízes independentes, nós temos a garantia de que a república e a democracia, elas são apanágio de todos nós, porque esse juiz está ali sentado com essa obrigação de fazer valer a Constituição que você, eleitor brasileiro, que você, povo brasileiro, mandou escrever. Quando nós falamos de juízes independentes, nós falamos daquele magistrado que, ao julgar uma causa, ele, que nem um garimpeiro, como um garimpeiro com aquela bateia na beira do rio, ele está ali à procura da melhor decisão. Mas não é só aquele ouro falso que pode enganar até o garimpeiro. Ele está à procura da verdadeira pedra preciosa, e a verdadeira pedra preciosa chama-se justiça. Eu vejo isso no debate entre o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Ricardo Lewandowski, 2 grandes luminares aí na área jurídica. Também na manifestação do ministro César Peluso, que foi meu companheiro no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Escola Paulista da Magistratura e na própria PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde teve também o nosso queridíssimo presidente Carlos Aires Brito, ministro Celso de Mello, ministro Dias Toffoli, enfim, todos eles e as nossas ministras, Carmen Lúcia e Rosa Maria, nós ficamos encantados quando vemos que o Supremo se esmera no direito e na obediência ao direito constitucional e no debate que deve ter intenso, porque ali nada mais está sendo julgado que não seja a vida de alguém. E eu lastimo que o direito brasileiro admita que alguém que é julgado na mais alta corte do país não esteja sentado diante dos seus juízes. Não sei se é por conveniência, por A, por B, por C, mas em nenhum país que eu conheço, principalmente Estados Unidos da América, alguém é julgado, salvo se for revel, sem estar diante do seu juiz. Ok, muito obrigada. No próximo bloco, o presidente do MB, Nelson Calandra, vai falar mais um pouco sobre a carreira da magistratura e sua experiência nesses 31 anos de profissão. Não saia daí, a gente volta rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura, a AMB e a Rede Latino-Americana de Juízes realizam o 6º Congresso Ibero-Americano sobre Cooperação Judicial entre os dias 26 e 28 de novembro na Cidade do México. 10 vagas estão disponíveis aos magistrados associados à AMB, no curso que tem o objetivo de oferecer o intercâmbio de informações e experiências relativas aos trabalhos desenvolvidos na área acadêmica e de formação e aperfeiçoamento de magistrados no âmbito latino-americano. Inscrições até o dia 8 de outubro no site enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, o presidente do MB, Nelson Calandra, que também é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, discutiu sobre a sobrecarga de processos no Poder Judiciário. Agora ele vai falar mais um pouco sobre a carreira da magistratura e a sua experiência profissional. Doutor Calandra, com 67 anos, o senhor acumulou uma vasta bagagem de experiências profissionais e pessoais. O seu primeiro emprego foi numa indústria metalúrgica aos 12 anos. A trajetória foi difícil até chegar à magistratura? Muito difícil, uma vida de muito sacrifício,
com muito trabalho, mãos calosas, o trabalho pesado no meu primeiro emprego e depois uma longa trajetória de vida, de trabalho, de estudo, até me chegar à Faculdade de Direito, na PUC São Paulo, onde eu me formei no curso de Direito em 1974. Antes participei do movimento do Teatro da Universidade Católica, várias atividades do nosso querido Centro Acadêmico, 11 de Agosto, e toda espécie de arte que todo jovem faz e que depois tenho que contar quando ficar com a minha idade. O senhor atuou de forma pioneira em diversos processos. O que lhe mais marcou nesses 31 anos de profissão? Eu dei, por exemplo, a primeira sentença que tratava com a transexualidade, que ficou reconhecida a transexualidade como sexo. E pior que a sentença transitou em julgado, portanto, ficou uma verdade reconhecida. Mas é um tema que rende debate nas universidades, nos cursos de pós-graduação até hoje. Foi uma sentença pioneira, porque eu, quando recebi aquela demanda, eu olhei para aquela realidade daquele ser humano e os meus colegas diziam, mas Calandra, você vai perder tempo com isso? Isso aí é 2 linhas. Julgo o autor carecedor da ação, isso não existe. E eu abri a minha sentença dizendo o seguinte: a justiça não pode dar respostas mortas para perguntas vivas. E aí examinei toda aquela polêmica no campo do direito alemão, no campo do direito americano, em vários campos do direito, e cheguei a um veredicto, um final, dando àquela pessoa o direito de usar um prenome feminino, embora reconhecendo que pela medicina, aquele estado daquela pessoa era definido como transexual. E assim criei aí o terceiro sexo, e eu achei, muito jovem, achava que eu tinha feito uma grande coisa. O Corregedor-Geral da Justiça me interpelou lá num evento social e disse assim: Deus criou o homem e a mulher, o calandro e o diabo, o transexual. E eu fiquei muito chateado com aquilo, mas não me impediu de continuar sendo alguém que sempre que recebe um processo não olha apenas para um amontoado de papel. Eu olho para as vidas que estão por detrás daqueles papéis que traduzem um drama humano. O senhor me disse que foi o primeiro magistrado a realizar uma audiência com o computador no estado de São Paulo. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Eu e os colegas Álvaro Erics e Luiz Ambra, nós sempre fomos muito rápidos. A gente queria andar mais depressa que todo mundo. E existia um computador que naquela época chamava CP500, parecia um monstrinho, né? E nós criamos o nosso programa para poder fazer audiência com ele e começamos a fazer audiência porque o irmão do Álvaro Erics era engenheiro, nos ajudou a construir o programa. E foi uma experiência pioneira e muito eficiente para nós. Embora, no primeiro impacto, os funcionários queriam sair correndo, onde você vem com essa máquina aqui, no lugar da máquina de escrever, foi um choque para eles. Mas depois, tudo se tornou mais prático e muito mais facilitado. No seu mandato à frente do MB, o senhor defende a aproximação da população, né, da sociedade, com o magistrado. Por que é isso importante? É através da educação que nós vamos romper essas grandes dificuldades que nós temos. Um preso custa para qualquer governo estadual, no mínimo R$1.000 por mês, dando de barato as demais despesas adicionais. Normalmente dobra esse valor. E imagine manter 500 mil de brasileiros presos. Imagine aumentar as penas do Código Penal para botar mais gente dentro do sistema. Quanto isso vai custar para a sociedade? Será que educar um jovem não custa muito mais barato do que prender esse jovem depois dos 18 anos como autor de algum delito? Então, é por isso que eu acredito que o Estado tem que investir na educação, valorizar o nosso magistério, que está tão esquecido. Eu tenho dito por aí que o dia que a nossa professora, aquela mulher que nos ensinou a ler e a escrever, ela voltar a sentar na cadeira de rainha, de onde ela nunca devia ter saído, o Brasil vai achar o seu rumo.
com um discurso centrado no diálogo e no bom debate, o senhor acredita que é possível conseguir a independência e a harmonia entre os três poderes? Nós vivemos uma hipertrofia do Poder Executivo. O Poder Executivo, na medida em que ele tem uma bancada majoritária na Câmara e no Senado, ele praticamente dita as regras. E eu tive que beber desse fel no final de 2011, quando na votação do orçamento, embora eu pudesse, com o apoio do PDT, o deputado Paulinho Pereira, obstruir a votação do orçamento da União, nós tínhamos em contrapartida todo o poder que tem, poder financeiro que tem o Poder Executivo Federal, no sentido de impor determinadas metas, e naquele final de ano nós fizemos um acordo com a base do governo, no sentido de que apoiasse as nossas reivindicações, que são justas. A magistratura não pede aumento de salário, a magistratura pede reposição monetária de perdas salariais de 7 anos. Não é? Então, essas perdas superam 30% hoje em dia. E eu vejo que o Poder Executivo, que tem a chave do cofre, ele tem que procurar entender que cada poder da República deve ter a sua independência respeitada. Independência quer dizer responsabilidade financeira. E o Poder Judiciário ele trabalha dentro daquele limite que a Lei de Responsabilidade Fiscal ordena que ele deva operar, que é 6% dos recursos a ele destinados. O Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário da União, apresentou uma meta de 3%, ou seja, economizou 3%. E a resposta do governo federal foi zero, não foi incluído absolutamente nada para repor as perdas salariais. Até a verba reservada no orçamento do Supremo para pagamento de reposição monetária do Supremo, e falam tanto de salário de juiz, mas só tem 11 ministros que ganham salário de ministro Supremo, e é uma escada que desce, que vem de cima para baixo, não é? Não tem mais do que 11 brasileiros ministros do Supremo. De sorte que nós ficamos, às vezes, constrangidos em termos que está repetindo que nós temos uma Constituição e que essa Constituição deve ser respeitada, ou seja, o Poder Executivo tem que dar ao Poder Judiciário os meios para fazer justiça. E falam tanto em lentidão da justiça. Só na justiça estadual tramita atualmente mais de R$1 trilhão de cobrança de dívida ativa da União naquilo que nós chamamos de competência delegada. Portanto, trabalho imenso, sem nenhuma retribuição por parte do governo federal, que o Executivo Estadual, o Poder Público Estadual, executa, vamos dizer, voluntariamente para a esfera federal. Então, tudo isso tem que ser olhado antes de apresentarmos uma solução perfeita que não respeite a independência financeira entre os poderes. Queria apelar à presidente Dilma Rousseff, ela que tem nos atendido tantas vezes, para que respeite essa independência do Poder Judiciário e, sobretudo, para que nomeie para o Supremo Tribunal Federal juízes de carreira. Muito obrigada. No próximo bloco, o presidente do MB, Nelson Calandra, vai falar sobre o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da Associação, marcado para os dias 21 a 23 de novembro, em Belém. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições para o curso Jurisdição e Psicanálise, promovido pela Escola Nacional da Magistratura e o Núcleo de Psicanálise da Universidade Federal do Paraná. Os interessados em participar têm até o dia 2 de outubro para garantir uma das 50 vagas, no curso que será realizado entre os dias 7 a 9 de outubro, em Fortaleza. Inscrições no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a sobrecarga de processos no Poder Judiciário e a carreira da magistratura.
Agora, o presidente da MB, Nelson Calandra, vai falar do 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da Associação, marcado para os dias 21 a 23 de novembro, em Belém. Doutor Calandra, vamos começar falando por que o Pará foi escolhido para sediar o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB. O Pará é a maior fronteira estratégica do Brasil e ecológica também. E lá estão as grandes fontes de energia para o mundo. Mas é um estado para quem, vamos dizer, que não tem recebido a atenção que deveria receber dos poderes públicos. E a MB, depois de 63 anos, na minha gestão, foi lá para o Pará, em Belém, por uma votação democrática, para criar uma oportunidade de um olhar diferenciado para o Pará. Esse congresso congrega juízes estaduais, juízes federais e juízes federais do trabalho. Quero também fazer um convite especial aos nossos colegas da área federal, da área do trabalho, para que venham conosco. O Pará tem grandes problemas nessas áreas e vai ser uma oportunidade de nós mostrarmos a nossa união, uma vez que a MB congrega a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar dos Estados e da União. Nós teremos lá os presidentes dos tribunais superiores, e será um momento ímpar de contato com os ministros, de poder encontrá-los e debater vários temas. Eu convido os colegas a se inscreverem no nosso congresso da MB, através do site da MB, www.mb.com.br, e irem conosco para o Pará. É o momento da magistratura mostrar a sua união. E o congresso também vai contar, com trabalhos educativos e culturais, né, doutor Calandra? E essa é uma grande vertente, porque não é apenas, vamos dizer, um conclave de palestras e conferências. Elas também existirão e são importantíssimas. Mas nós visitaremos as escolas de Belém e de algumas cidades do estado do Pará, com a nossa cartilha Justiça e Cidadania. Esse programa está sendo coordenado pelo colega Roberto Bacelar, que é o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura. Agradeço de modo particular a ele pelo empenho todo que tem tido na concretização desse congresso. Está tudo pronto. Vamos tomar tacacá nas horas dos intervalos, vamos conhecer as escolas do Pará, cada um de nós levar uma palavra para a comunidade, para os alunos do primeiro grau, e vamos finalizar o nosso congresso numa comunidade quilombola, levando as sementes do futuro, ou seja, todo aquele consumo que houve de material que provoca choque ambiental será reposto através de um projeto da MB de reposição ambiental lá numa comunidade quilombola, para mostrar a nossa soma do negro, do índio, do branco. A atuação da MB, então, é trabalhar junto com a comunidade, né? Exatamente. Na comunidade nós vamos levar as nossas cartilhas, vamos fazer o programa Justiça na Praça, com as conciliações, o INSS vai levar a sua carreta, quase que é um tribunal andante, o seu navio, também o Tribunal do Pará tem navio, tem barco, tem lancha, então tudo isso será usado para chegar até onde não chegamos antes. Nós vamos estar juntos, tratando de temas importantíssimos. O ministro Carlos Aires Brito vai estar conosco na abertura. O vice-presidente da República, Michel Temer, está comprometido conosco também de estar presente. Mas todo esse povo, o governador Jatene, os seus secretários de governo, vários ministros de Estado, todo esse povo que vai estar lá não será completo se faltar você. A MB também quer informar a população que, através da Frente Parlamentar, pelo aprimoramento da justiça, por iniciativa nossa criadas, nós apresentamos 2 emendas constitucionais, uma no Senado, outra na Câmara, prevendo que 87% dos juízes, que são os juízes de primeiro grau, que até então não escolhiam o presidente e o vice-presidente do tribunal, passam a ser incluídos dentro do processo eleitoral. E isso é importante porque o presidente do Tribunal de Justiça, hoje em dia, ele é um gestor de assuntos diversos de interesse
da magistratura de primeiro e segundo grau. E nós queremos que a magistratura de primeiro grau também possa votar. Por isso é importante a sua presença no Congresso da AMB para nós reforçarmos, mostrarmos com uma densidade grande de pessoas que nós estamos interessados nessas teses que dizem respeito à maioria da população. Obrigada. Vale lembrar que os juízes e desembargadores interessados em inscrever suas teses no 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da AMB têm até o dia 21 de setembro para garantir sua vaga. Os trabalhos poderão abordar a segurança dos magistrados e imagem do Estado juiz como garantia de cidadania, judicialização e desjudicialização, formação dos magistrados, políticas públicas para o Poder Judiciário no século XXI, magistrados aposentados, pensionistas e questões previdenciárias. As inscrições podem ser feitas no site amb.com.br/Congresso 2012. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Luiz Márcio Vitor Alves Pereira, sou juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já há 16 anos. Desde que entrei na carreira, sempre estive atuando na Justiça Eleitoral, cheguei até corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e me parece que o magistrado deve ter esse olhar especial para a Justiça Eleitoral também, porque é algo fundamental e algo que pode contribuir para a formação de uma sociedade melhor. A minha escolha pela magistratura foi exatamente por conta de fazer algo pela população, fazer algo pela estrutura do nosso país e pela nossa democracia. Por isso, tenho tanto amor pela profissão de juiz e acho que deve ser algo que a população deve procurar, os juízes, os estudantes devem procurar serem bons juízes, porque é algo que pode trazer total diferença para a nossa sociedade. Agradeço ao presidente da AMB, Nelson Calandra, pela entrevista. Eu quero agradecer a você que nos deu esses minutos da sua vida e da sua atenção tão preciosa para nós e dizer que nós estamos na AMB de portas abertas para atender a população, os nossos colegas. Cada fórum brasileiro é um pronto-socorro da cidadania, 24 horas ali sempre à disposição para atender a nossa população. Que Deus nos ilumine e guarde nesse caminho pelo Brasil. Nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.